E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pois É, o nosso podcast. E aqui você já sabe, é o lugar onde a gente conversa e debate sobre política de uma maneira saudável e inovadora. E tô recebendo aqui mais uma grande mulher, uma mulher incrível, uma amiga de longa data e agora também coordenadora do PSD Mulher em Roraima. Seja bem-vindo, Dorete Padilha. Tudo bom, querida? Tudo bem, é um prazer estar aqui, pois é. Que legal, esse espaço aqui para você conversar, falar, fique muito bem à vontade. Você, de formação profissional, você entende, né, Dorete? Você é pedagoga, psicopedagoga e também bacharel em Direito. Já tem aprovação em 2 concursos públicos, né, quando veio transferida para Roraima, né? Como é que foi toda essa transição? Conta um pouquinho isso pra gente. Então, foi um processo realmente corajoso, né, para a gente poder largar nossa terra, nossa gente, nossas coisas, né, todo um processo de desapego também, né, e tomar uma decisão corajosa. E Roraima realmente foi assim uma escolha. Né, nós conhecemos, nós nos encantamos por Roraima e nós vimos o que a maioria das pessoas vê, uma terra de oportunidades. Então, Boa Vista hoje sim é a nossa casa, 16 anos a gente está aqui, né? E meus netos todos são roraimenses, né? Está vindo aí a 5ª neta. E então, cada vez mais a gente vai vendo que fez a decisão certa, que tomou a decisão adequada, porque hoje, meus filhos adultos aqui, cada um com o seu espaço, com a sua caminhada bonita, então não houve nem um minuto de arrependimento da escolha. Legal, você é uma roraimada declarada, mas também gosta das suas raízes, né? Tem as suas raízes conservadas. Eu sei que você ama a dança e as tradições gaúchas, né? Explica um pouquinho essa história pra gente. É verdade. Eu sou uma mulher que nasceu no campo, né? Minha primeira infância foi toda em fazenda. Só eu, meu pai e minha mãe. Meu irmão nasceu quando eu já tinha quase 8 anos. Então, eu tive esse contato muito forte realmente com essa tradição gaúcha de fato, né? Das lides campeiras, o evento que a gente ia social era em CTG, né? Que tinha daí toda essa parte artística, cultural, e isso foi me apaixonando, assim. Então, eu dancei as danças folclóricas dos 8 aos 18 anos, aí lá a gente tem no CTG as prendas, né? Eu fui prenda do meu município, da minha região, do estado, e isso foi crescendo cada vez mais, esse gosto por aprender, né? Esse gosto pela cultura. Bem mais do que as pessoas imaginam, não é beleza, é cultura. A prova do estado, principalmente, assim, é pior que um vestibular, né? Eu lembro que eu entrei 7h30, saí meio-dia dessa prova, e a gente realmente precisa saber de conhecimentos gerais, precisa saber bem mais do que a cultura gaúcha, a gente precisa entender um pouco o mundo, né, para dar conta desse tipo de prova. E isso vem comigo, essa sede por aprender, por conhecer, né, e acaba acontecendo aqui o reflexo disso, né? Quando eu chego, eu preciso conhecer essa terra, essa gente, como é que as coisas acontecem por aqui. E aí eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Roraima de Desenvolvimento Regional da Amazônia. Então isso me permitiu muito entender como a gente vive aqui, como é essa sociedade, como é essa cultura, né? Como as pessoas se comportam, como é que funciona economicamente, né? Então esse mestrado me deu muito chão para poder viver e atuar aqui. Legal. Dorete, você teve uma história longa e bonita dentro do Sistema S, né? Inclusive como superintendente da FEComércio. Qual dessas experiências, assim, conta um pouquinho, o que te marcou mais trabalhando ali nesse sistema? O Sistema S realmente é uma incrível possibilidade de trabalho. É para quem gosta de trabalhar, né? E eu gosto muito. Então, ali eu tive possibilidade, sim, como a minha primeira formação é pedagogia, então eu trabalhei primeiro no SESC com a coordenação de educação
E a gente tem unidades na capital e no interior. Então, mais uma vez, eu consegui, assim... Porque quando eu cheguei em Roraima, eu tive uma oportunidade fantástica de conhecer o estado todo, né? Eu sempre parto do princípio, você só ama o que você conhece. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive um cargo de diretora do Departamento de Políticas Educacionais. E aí cuidava das diversidades, né? Eu tinha educação escolar indígena, tinha educação especial. Foi nessa época que a gente formou o Conselho da Pessoa com Deficiência, que faz tanta diferença existir hoje, né? Então, e conhecendo, visitando as escolas indígenas, eu consegui conhecer o estado todo, né? Conhecer o interior também de Boa Vista. Então, a gente vai ficando... entendendo melhor como funcionam as coisas. Quando eu fui para o Sistema S, isso me ajudou muito, de já conhecer a realidade da capital, cidade interior e dos municípios. Então, no Sistema S, a gente fez realmente coisas maravilhosas. No SESC, que é dedicado ao comércio, né? E a gente tem um trabalho social muito importante com os comerciários, né? O SESC foi criado para cuidar, para capacitar, para oferecer toda essa parte de suporte ao trabalhador do comércio. Então, ali a gente tem como ver a realidade de Boa Vista, como é que está organizado, quais são as dificuldades deles, o que eles precisam, e o SESC existe para isso, né? Para trabalhar nessa formação, nessa capacitação, no lazer, no esporte, na cultura, dedicado a esse público. E também à sociedade como um todo. Depois eu migrei para a superintendência da FEComércio, e aí isso cresceu, né? A gente precisava, aí vem a FEComércio é a casa-mãe, né? Do SESC e do SENAC. E eu fiz parte dessa transição, né? Onde realmente se estabeleceu a FEComércio como essa casa-mãe, que dali partiam as políticas para o SESC e o SENAC, né? E a gente passa a ter um contato simultâneo com todo o país. Então, você está em contato sempre com os outros estados, o que está acontecendo, né? E captando os melhores resultados, podendo aplicar e podendo atuar aqui na nossa situação local. Na sequência, eu fui para o SEBRAE. E aí é bem maior, né? O SEBRAE, ele cuida do empreendedorismo como um todo, né? Das micro e pequenas empresas. E aí foi onde eu realmente fui me identificando cada vez mais com o empreendedorismo, e hoje é uma das minhas bandeiras principais, né? Onde eu percebo assim que através do empreendedorismo é que as pessoas conseguem realmente fazer a sua história, né? A gente vem de uma cultura do famoso contra-cheque, que depende disso e tudo mais, e ainda é muito forte, né? O setor público ainda é muito forte, mas vem crescendo de forma muito bonita, né? Essa população corajosa, porque empreender não é fácil, mas é uma possibilidade incrível que as pessoas têm de construir a sua própria história, né? Então, no SEBRAE é que eu fui realmente me dedicar ao estudo do empreendedorismo, a entender o mundo do empreendedor, as suas necessidades, e com os cases de sucesso a gente vai trazendo inspiração para os novos, e assim vai acontecendo, né? E hoje chego na AME, que é a nossa Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento. Isso que eu queria abordar, né? Você é gerente de desenvolvimento da Agência Municipal de Empreendedorismo, né? E você acredita que a nossa capital, ela tem muito mais potencial para aumentar essas oportunidades, tanto de empreendedorismo quanto de emprego? Fala um pouquinho agora dessa sua função. Então, nossa capital tem um potencial incrível, né? E a AME surge nessa situação, né? De o nosso prefeito entender que através do empreendedorismo se dá o desenvolvimento de Boa Vista. É uma das políticas públicas. Então, através desse incentivo, né, a gente vai fazendo com que essa massa de empreendedores que está realmente com dificuldade, que está à margem, é aquele empreendedor que ainda não consegue chegar no SEBRAE, é aquele empreendedor que ainda não está formalizado, é aquele empreendedor que não consegue um financiamento bancário. Então, é esse que a gente tem cuidado, é essa que é a nossa prioridade. É aquele que realmente a gente pode fazer diferença.
Quando ele chega, porque nós somos uma agência de microcrédito, quando ele chega, ele vem em busca do valor, mas o valor que a gente entrega é muito maior do que o financeiro, né? A gente trabalha com capacitações, com acompanhamento. Num primeiro momento, ele se entende como empreendedor, porque são pessoas que têm um pequeno negócio, né? E ele ainda não se vê como empreendedor na maior parte das vezes. E a gente consegue fazer essa caminhada para que ele se entenda enquanto empreendedor e tenha essa força, né, de recomeçar com um novo olhar, tendo sim um aporte financeiro, uma ajuda nesse sentido, né? A gente disponibiliza de crédito com parcelamento sem juros, então ali ele tem condições realmente de fazer uma compra melhor, de fazer um estoque, né? Não dá só o dinheiro, história, né? Não. Vocês realmente fazem um acompanhamento de todo o processo do empreendimento dessa pessoa, né? Exatamente. Então, ali a gente tem palestras, a gente tem oficinas, a gente tem workshops. Então, a gente vai buscando parcerias também. E a gente faz esse ciclo. Um empresário que está com um produto novo no mercado, com um novo conhecimento, a gente disponibiliza da oficina, que ao mesmo tempo que ele está ensinando outros, ele está propagando o seu próprio negócio. Então, tem acontecido muito esse ritmo de parceria, né? Um empresário trazendo conhecimento para o outro empresário. E isso vai gerando esse ecossistema de empreendedores, né? E a gente tem trabalhado cada vez mais também na importância do network, a importância de um conhecer o outro, a importância do conhecimento de um ajudar o conhecimento do outro, das pessoas não se verem como concorrentes, mas sim como pessoas que estão no mesmo nicho de mercado e podem fazer melhores compras juntos, podem fazer, de repente, o frete disso, trazer para os dois, fica mais barato, enfim. Então, a gente vai procurando abrir horizontes para que eles percebam os nichos de mercado, as potencialidades que eles têm, né? Então, a ideia é impulsionar, não só financeiramente, mas muito mais com conhecimento e capacitações. Uhum. Dorete, você é mãe, mulher e agora também uma incentivadora de mulheres na política através da sua coordenação lá no PSD Mulher, né? De todas as suas experiências, né? Agora você vive esse seu novo propósito, que é na política, né? O que você acha que está faltando para mais mulheres estarem se envolvendo na política? É falta de interesse ou de oportunidade? Eu acho que o contexto da mulher, a gente tem assim uma longa caminhada, né? Uma caminhada histórica, uma caminhada cultural, uma caminhada religiosa, né? Tudo isso tem acontecido gradativamente e a gente precisa cada vez mais impulsionar. Acho que meu papel é muito esse, né? De fazer com que a mulher veja outras mulheres de forma positiva, aposte em outras mulheres, eu tenho trabalhado muito o tema da sororidade, né? Uma mulher apoiando outra mulher, ajudando outra mulher, porque, querendo ou não, nosso mundo ainda é muito machista, a nossa sociedade ainda é muito machista. Na política, então? Na política, então, ambiente muito extremamente fortemente. masculino. Exatamente. Então, a gente tem que ter coragem para entrar, né? A gente tem que acreditar que é possível. E eu acredito, assim, que é uma caminhada nada fácil, mas totalmente possível, né? Então, quando a gente vê, assim, tantas pessoas descrentes da própria política, né, dessa possibilidade de mulheres chegar lá, a gente tem que ver o outro lado, né? A nossa vida é regida politicamente, né? Das coisas mais simples, quantas horas você trabalha por dia, né? As leis trabalhistas, as leis de trânsito, né? Onde você pode fazer, onde você não pode estacionar, qual é a velocidade que você deve andar. Então, os mínimos detalhes da nossa vida são controlados politicamente. Uhum. Então, como é que você vai ficar alheio a esse processo, né? Você precisa atuar, você precisa ajudar. E se você tem tantas críticas sobre as pessoas, o que envolve a política, que tal fazer diferente? Que tal apostar em alguém que você acredita que pode fazer diferente, né? E as pessoas têm uma conduta, né? Quando você olha para a vida da pessoa,
ela não se transforma, né, de uma coisa para outra num momento ou de um cargo para outro. Ela tem uma história, ela tem um perfil. Então, olhando para o perfil da pessoa, do que ela fez até hoje, você consegue nitidamente ver se há condições de se ter uma história diferente na política, né? Eu acho que a mulher precisa, sim, fazer valer aquela frase que tem sido muito dita, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Eu sei que não é assim na prática, que é bem difícil a gente estar no lugar que realmente a gente quer, mas é preciso essa luta, essa coragem, assim como outras mulheres que vieram antes de nós e que nos inspiram tanto. É isso aí. Dorete, né, nessa nova fase aqui do Pois É, eu estou fazendo uma série de entrevistas com pré-candidatos a vereador. E para todos eles, eu faço a mesma pergunta, né? Então, capricha na resposta. Né? Na sua visão, o que precisa ser visto como prioridade lá na Câmara Municipal de Boa Vista? Eu continuo com a minha visão de que é preciso olhar o empreendedorismo, é preciso olhar a educação, é preciso realmente cuidar das nossas mulheres, né? Porque tudo isso envolve os demais temas, né? Se eu tiver uma educação de qualidade, eu vou ter profissionais de qualidade, né? Então, se eu tiver uma população que tem o perfil empreendedor, eu vou mudar a história. Porque eu não preciso, ser empreendedor não quer dizer só ter um negócio, né? É um perfil empreendedor. Então, eu posso ser um funcionário público com um compromisso de empreendedor, né? Com um perfil, onde eu vou otimizar o tempo, eu vou otimizar os recursos, eu vou ser criativo naquilo que é proposto para que eu faça. Então, eu vejo que esses temas, eles permeiam o todo, né? Como política empreendedora, eu acho que é fundamental pensar assim, pensar com a cabeça realmente voltada para o futuro, com base no passado e o que eu tenho que fazer hoje, né? Coisas mais simples, né? Se eu olhar para o passado, eu vou pensar que daqui a 20 anos, possivelmente, Boa Vista vai ter 2 milhões de habitantes, né? Com esse crescente que a gente vem tendo. E aí, coisas básicas como hoje, a água do Rio Branco suporta atender 400 mil pessoas. Será que vai suportar atender 2 milhões de pessoas? Então, o que eu tenho que fazer hoje para que a nossa Boa Vista dê conta da vida quando os meus netos forem adultos? Né? O que a gente está fazendo para preparar esse chão hoje? Né? Então, acho que isso é muito importante, né? A gente olhar para trás, valorizar tudo que foi feito até agora, como é que foi feito, quais as proporções, quais foram os erros, para que eu consiga construir hoje um futuro melhor, né? Para as nossas futuras gerações e para o nosso amanhã também. Você acha, Dorete, que as pessoas hoje elas estão mais desacreditadas da política aqui em Boa Vista? Ou ainda existe muito interesse, muita busca por mudança? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que ainda existe muito descrédito, mas aos poucos eu acredito que a gente está nessa mudança de ciclo, né? Onde as pessoas passam a também acreditar, não é acreditar, elas precisam realmente, né? A gente precisa desse engajamento para que as coisas melhorem, né? A gente precisa realmente fazer com que as pessoas olhem para propostas, elas façam parte das histórias, né? Elas consigam colocar a sua voz, né? Eu gosto muito, toda reunião que eu vou começar, toda palestra, ouvir aquelas pessoas, o que elas estão precisando, o que elas querem, o que elas almejam, né? Porque é muito fácil a gente fazer um planejamento aqui, sentar, ler, conversar, pensar, mas e lá na ponta? O que as pessoas realmente estão precisando? Eu acho que há uma carência das pessoas serem ouvidas. E no momento que a gente consegue isso, que a gente consegue... E o vereador é esse político, da aproximação, né? O vereador é que está lá perto, realmente, da população, sentindo o que ele precisa, sentindo as necessidades reais e sendo esse agente, né, da voz desse povo, o que ele precisa. Então, acho que precisa cada vez mais a gente estar engajado
em sentir esse sentimento social, o que as pessoas estão precisando, o que elas realmente clamam nesse momento, né? Hoje a gente vê comoções gerais, como a gente está com a questão das queimadas, a fumaça, o prejuízo disso tudo. Então, assim, são coisas que precisam de ajuda no sentido de decisões políticas. E é nisso que a gente precisa estar atento, né? O que está acontecendo, o que eu posso fazer agora para mudar essa situação. E aí a gente começa a ver a importância do político, a importância de ter alguém como você que está sempre atento à sua base, tanto aqui na capital quanto nos municípios, que traz realmente a voz das pessoas, que está sempre atento àquilo o que essa população desse bairro está precisando. Né? Eu vejo muito a sua presença e você consegue transmitir isso nas redes sociais, então isso faz uma diferença muito grande, porque às vezes a pessoa constrói uma coisa grande, mas não consegue mostrar. Ou, às vezes, ele pensa que está fazendo uma coisa grande, mas não fala com as pessoas. E aí não acontece essa conexão. Então, eu acredito que o papel do vereador é muito forte nesse sentido, né? De ser realmente essa voz. E essa voz ser ouvida primeiro, para depois ela ser repercutida. Bacana. É porque hoje em dia, né, Gorete, se você faz, mas não mostra que está fazendo, você acaba sendo rotulado como um cara que não fez. Né? E às vezes o político ele peca muito nisso, né? Ele faz muita coisa, mas ele não consegue se comunicar, né, com a audiência dele ou com a bolha eleitoral dele de uma maneira eficaz. Então às vezes ele não consegue mostrar o que fez. Né? Tem político que realmente não faz nada, né? Então não tem o que mostrar, mas tem uns que fazem e não conseguem expressar. E hoje a rede social está aí para isso. Né? Eu costumo dizer que meu gabinete não é físico. Meu gabinete é a minha rede social. É onde eu mostro o que eu estou fazendo, minhas ações e tudo mais. Né? E o político que não se adaptar a essa nova realidade, com certeza vai ficar para trás. Né? Ou vai acabar sendo taxado como político que não trabalha. Né? Mas enfim, a gente já está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria que você finalizasse deixando aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, a minha mensagem é no sentido de que cada pessoa pense, né, na sua vida, o que a política interfere, né, qual é a diferença que faz a política na sua vida. Acho que a pessoa precisa ter essa reflexão, né, a gente parar um pouquinho e pensar, o que me faz votar? O que me faz querer tal pessoa? Em quem eu votei da última vez, né? Então, qual é o perfil da pessoa que eu acho que realmente me representa, né? Então, é toda uma caminhada que a gente precisa fazer em torno da busca dos reais objetivos de vivermos, inclusive, né? Por que a gente está aqui? Qual é o nosso principal papel de existir, né? A gente sabe que a vida é curta demais, né? Que a gente tem no máximo de 0 a 100 e cada um de nós tem um papel nessa sociedade, né? Você veio para cá para quê? Né? Você está aqui a serviço de quê? Então, eu acho que sempre a base de todas as coisas é essa volta para dentro de nós. O que te move? O que te impulsiona? Por que você está aqui? O que você espera de quem vai te representar, né? E eu acho que são perguntas básicas para a política e para a vida, né? Qual é seu próximo passo? Né? O que realmente dá sentido para a sua vida? E aí você começa a encaixar todas as pessoas que são importantes para que isso aconteça. Bacana, que bonito. Pois é, a nossa conversa tá boa, mas tá na hora de finalizar e deixar vocês aí com gostinho de quero mais. Você que nos acompanhou até aqui, curta, comenta e compartilha esse conteúdo. O meu arroba é @ZeHaroldoCatedral. Seu Dorete? @Dorete Padilha. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo Pois É.